Hoje eu estou com o coração cheio. Ah, que bom. Já se está a ouvir lá em casa, o que é bom sinal, porque isto é sempre bom. Boas notícias é sempre bom. Boa tarde a todos. Oh, que fraco. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa Espírita. É uma alegria estarmos aqui em família, em união, com leveza de coração e muita alegria. Parece que para aqui vai muita alegria, não é, Adilson? Ele estava a partilhar, é tão bom. E é de coração cheio e com este ambiente leve, sereno, que nós, com muita gratidão, temos aqui hoje o nosso querido amigo Tony, o António Luís, que nos vai trazer aqui um trabalho da sua lavra sobre um tema que já irão verificar qual é, que ele é que vai explicar, que ele é que preparou. E o Tony já dispensa apresentações e vamos ter aqui o nosso querido amigo Edilson, que vai fazer a prece de abertura. Como dizemos sempre, não tem a ver com ser um ritual, tem a ver que através da prece nós nos ligamos ao alto e somos melhor intuídos e saímos daqui não só de coração cheio, mas também de alma plena. Por isso mesmo, vamos então convidar a todos a cerrar os olhos e deixar aqui que o Edilson nos ofereça uma prece de abertura dos trabalhos. Está, amigo? Obrigada. Pedir a Deus muitas graças para nós todos, que nos abençoe sempre na nossa caminhada. E agradecer a Deus por ter todos vocês aqui hoje. Muito obrigado, meu Deus. Nosso Deus, que nos enviou o nosso amado Jesus, nosso querido Mestre, que sempre está conosco, a nos guiar, a nos iluminar as nossas vidas, os nossos caminhos, que está sempre ao nosso lado. Peço a Deus por todos os nossos irmãos que estão em dificuldade no dia de hoje, que as suas bênçãos cheguem a cada um conforme o seu merecimento. Pois Deus não esquece de ninguém. Deus não esquece de uma só vida. Nós é que esquecemos dele. Peço a Deus que fortaleça todos os corações, ilumine todas as vidas e nos guie sempre no caminho da paz e do amor. Nos ajude a crescer cada dia, a cada momento, ó meu Deus. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos mais uma vez. Que assim seja. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, e como prometido, aqui vamos ter o nosso Tony com a sua exposição. Obrigada, amigo. Obrigado. Estando à frente. Olha, se calhar queres, então o melhor é este. Estou aqui. Estou sempre. Para a frente. É aqui. Ok. Até os comandos são como nós. Para trás é que é para a frente. Boa tarde. Boa tarde. Então, como podem ver, o tema que propus tratar hoje é o nosso bem-estar. Eu penso que todos estamos bem aqui sentadinhos, não é? Não há ninguém em pé, mas não é esse bem-estar que nós vamos falar, não é? É o nosso bem-estar psíquico, espiritual, o nosso equilíbrio enquanto seres que somos, porque acho que ninguém duvida, é importantíssimo na nossa vida que mantenhamos esse equilíbrio em todos os fatores por que passamos, todas as circunstâncias, todos os reveses,
o nosso bem-estar é essencial para não adoecermos, não é? Tal como esta pequena flor que nasce aparentemente e brota, cresce e fica bonita, aparentemente num sítio seco, que a partir de ninguém daria nada por ela, muitas vezes nós, na presente reencarnação, acabamos por estar também em sítios mais secos, mas com as circunstâncias ideais, com as pessoas ideais ao nosso lado, amigos, família, conhecidos, enfim, o centro espírita, no nosso trabalho. Não é à toa que nós nos cruzamos uns com os outros e sabemos que entre nós nem sempre a convivência é fácil, mas, tal como esta flor, depende sempre da nossa postura. Não quer dizer que concordemos com aquilo que se passa ao nosso redor, são coisas diferentes, mas como nós interiorizamos. Então estamos sempre com as condições ideais ao nosso aprimoramento. Não é? Ouvimos muitas vezes dizer assim, que mal fiz eu a Deus. Não é? Por certo, é um chavão que dizemos, mas ninguém tem, acho eu, penso que ninguém terá a importância de vida para fazer mal a Deus, não é? Quem somos nós? Não é? Somos um grãozinho de poeira no meio de um universo que nós desconhecemos, não é? Portanto, a Deus com certeza não fizemos mal, porque senão, se tivéssemos a capacidade de fazer mal a Deus, seríamos, embora com um D minúsculo, seríamos um Deus também, não é? Bom, então, o que eu pretendo hoje é, dentro da nossa vida, o nosso roteiro, e todos nós aqui podemos ser de países diferentes, culturas diferentes, sexos diferentes, somos pessoas todas diferentes uns dos outros, mas temos muita coisa em comum. Somos filhos de Deus e estamos aqui, embora para ensinar, mas estamos aqui é para aprender. Eu disse para ensinar porquê? Porque todos nós temos algo para doar ao outro, não é? Todos nós temos. Nem que seja o exemplo da paciência, que é tão fácil conseguir, a tolerância, não é? Da palavra amiga, alguém que parte, alguém que vê um ente querido partir e nós, em vez de chegarmos à pessoa e dizermos, sem querer, colocarmos a pessoa ainda mais para baixo, com alimentações, que faz parte da nossa vida. Mas se nós dissermos, falarmos de espiritismo, de continuidade da vida, alivia a dor, não é? E temos sempre algo para dar, com certeza, não é? Por muito áspero que seja o nosso caminho. Então, eu vou tentar fazer aqui a ponte entre algumas mensagens que Emmanuel, o Espírito Emmanuel, nos deixou e percebendo como é que nós conseguimos o nosso bem-estar, porque temos dois tipos de visão. Primeiro, ou vemos a nossa vida apenas sobre o prisma material, e não faz sentido então, ou tentamos abrir, embora que ainda no desconhecido, a nossa mente para algo maior, não é? Para tentarmos perceber que afinal não é a questão o que é que eu fiz a Deus, é o que é que eu fiz a mim próprio, não é? Bom, mas vamos falar sobre isso. Diz-nos Emmanuel, em geral, o homem interessa-se por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física. Faz sentido. Porque nós somos um espírito, todos nós somos um espírito, não é? E estamos, às vezes, mas cheios de vontade de voltar à Terra, não é? Porque a consciência pesa-nos, não é? Todos nós que estamos aqui, de certeza que já há algum momento da nossa vida, a nossa consciência nos pesou. Pelo menos, a mim já bastante, não é? E me pesa, não é? Pesa ainda, não é? Depois vamos trabalhando umas coisas, pesando noutras, vamos resolvendo. Bom, como espírito que somos, é a mesma coisa. Imaginem-nos no mundo espiritual, tendo noção do que fizemos. Não é?
Que é coisa que aqui muitas vezes na Terra nós não temos essa noção. Fazemos, mas estamos certos, não é? Ora bem, como nós aqui, quando temos essa noção, o que é que nós queremos fazer? Procuramos a pessoa e vamos tentar resolver as coisas com a pessoa. Nós, enquanto espírito que somos, tentamos assim, eu quero ir para o planeta Terra, para esta reencarnação, quero passar por este determinado tipo de provas, quero ir com aquelas pessoas, porque fui eu que noutras existências as magoei. Quando vestimos a roupagem do corpo, esquecemos, ainda bem, não é? Pelo menos conscientemente, de tudo isso, não é? Ora, e quando estamos no corpo, é normal que nós nos interessemos pelo nosso bem-estar. É ou não é? Imediato. Claro que sim. Se nós podemos estar aqui todos sentados, porque é que alguém vai dizer assim, eu prefiro estar em pé? A não ser que prefira mesmo ou não tenha condições de estar sentado, enfim, por questões de mobilidade, mas são outros assuntos, não é? Portanto, há alguma coisa errada em Emmanuel nos dizer que, em geral, o homem interessa-se pelo bem-estar imediato? Não há nada de errado. Mas se Emmanuel o disse, porquê é que ele o disse? E ele diz-nos mais à frente, descuidando a vida espiritual. É ou não é? Nós aqui, não sei se está alguém pela primeira vez, mas já costumamos ouvir estas coisas de espiritismo, não é? Do espírito protetor, das vidas, e sabemos que temos uma vida espiritual. Todos nós sabemos. Agora, se incorporamos isso ou não, já é uma questão nossa, não é? Mas, muitas vezes no nosso dia-a-dia, sobretudo quando, naquele momento mais quente, discutimos com alguém, estamos ou não a descurar da vida espiritual? Todos nós. Mas não é isto que Emmanuel nos fala. Porque somos seres imperfeitos. Porque nós culpabilizamos-nos muito de, muitas vezes, sermos intolerantes, respondermos, descuidar. Faz parte. Nós é que pensamos que somos anjos, não é? Mas não somos, não é? Os nossos amigos espirituais conhecem-nos muito bem e sabem que somos estas pessoas ainda. E temos que ter essa consciência. Agora, se eu viver uma vida desregrada e me esquecer completamente disto, não é? Alguma coisa então está errado. A sobrecarregar, continua ele, isto são os certos retirados de um texto, sentimentos de vícios, inquietações de toda a sorte. Claro, não é? Nós somos livres, não é? Temos livre-arbítrio. Ora, descurando uma coisa ou carregando na outra, não é? Vamos ter uma consequência de vícios e inquietações de toda a sorte. Como se fizermos o bem, o que é que vamos ter a seguir? Sobrecarregamos a nossa alma com energias boas, não é? Com fazer o bem. Não é? Portanto, este é um pequeno início da palestra que dá para perceber porque é que muitas vezes o terreno à nossa volta não é fértil, não é? Porque é que estamos inseridos num certo número de situações. Então, qual é que é o nosso grande objetivo e o que é que a doutrina espírita nos convida? À renovação íntima, não é? A renovação é um processo que temos para educar tudo aquilo que são as nossas tendências inferiores. Paramos, é como fazemos no nosso dia-a-dia. Quando paramos, não é? Às vezes não temos a capacidade de parar. Não é capacidade, não nos lembramos de parar, não é? Então começamos de dia, logo de dia, convém começarmos, não é? Começamos logo de manhãzinha e chegamos ao fim do dia cheio de dores de cabeça, disto e discussões e de outro, não é? E vamos deitar. E temos uma noite que é sublime, não é? E dizemos, pá, eu dormi tão mal, isto... Porquê? O de noite é o reflexo durante o dia. Então muitas vezes nós não preparamos, todos nós, muitas vezes não preparamos o nosso dia-a-dia. Então é preciso pararmos, percebermos o que é que eu fiz que não devia ter feito, não é? Fazermos um exame. E enquanto espírito, devemos convidar-nos a nós próprios a essa renovação. Mas como? Não é? Como é que nós nos renovamos? Paramos agora e pensa assim, eu preciso me renovar. Já está, não é? Ora bem, então é aqui que a doutrina espírita é importante para nós, porque
se somos, efetivamente, que é o que somos, espíritos imortais, enquanto espírito temos uma vida, a partir do momento que somos criados, ou que fomos criados por Deus, que somos imortais. Neste percurso vamos tendo pequenas fases num corpo físico, não é? Vamos voltando ao mundo espiritual, corpo físico, não é? Já passámos pelos mundos primitivos, apesar de hoje muitos de nós ainda sermos primitivos, em alguns, não é? Pelo menos quando entramos dentro de um carro, né? Nós aqui somos todos bonzinhos, né? Cumprimentamos as pessoas, boa tarde, como está, a sua mãe, o seu filho, lá em casa está tudo bem, até entrarmos dentro de um carro. Quando nós entramos dentro de um carro, regredimos aí 200 ou 300 anos, não é? Bom, mas já passámos por esses mundos, por isso é que nós hoje falamos de mundos primitivos e a nossa mente descodifica isso, mas já lá passámos, mas se falarmos em mundos celestes, nós não fazemos a mínima ideia o que é, porque não conseguimos, não passámos ainda e não conseguimos compreender isso, não é? Então, ora, nesta sequência nesta vida e nesta sequência de vidas físicas, temos uma coisa uma das leis de Deus, que nos ajuda à renovação, não é? Que é a reencarnação. Que é a oportunidade de ou somos nós que pedimos, porque temos alguma consciência, pedimos, eu preciso de... Há sempre mentores espirituais e equipas espirituais que super entendem, não é? E dizem-nos assim, tu queres muito retificar isso, mas atenção, olha que se calhar diz apenas fazer isto, com calma, não é? Pronto. Ou fomos nós que fizemos isso, que pedimos, ou alguém teve que assinar e dizer assim, tu vais ter que ir para ali, não é? E como é que nós sabemos isso? Se eu sou uma pessoa que me revolto por tudo, está tudo mal. Está tudo mal. No trabalho as coisas estão péssimas. Não é? No centro espírita, aquilo é sempre a mesma coisa. Não é? Na rua, o trânsito, a política, enfim, tudo isso. Epá, de certeza que eu fui... Alguém assinou e disse assim, tu vais ter que ir para ali. Eu estou aqui contrariado, não é? Bom, então a reencarnação. E há uma pergunta do Livro dos Espíritos que Allan Kardec pergunta, qual o fim objetivado com a reencarnação? Não é? Nós já vimos com certeza muitas vezes esta pergunta aqui. E eles dizem assim, expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Ou seja, vamos expiar para nos melhorarmos. Sem isto, onde é que está a justiça, não é? Então, já há aquela pergunta, volto a frisar, o que é que eu fiz a Deus, não é? Então, temos de tentar encontrar um fio condutor à nossa vida e então nós estamos aqui, de facto, numa oportunidade que para nós é muito importante porque se não estou enganado nos números, dos 8 mil ou 8,5 mil milhões de seres que estão encarnados na Terra, por aí, mais milhão, menos milhão, acho que também nunca os contaram, não é? Mas dizem-nos isso, mais cerca, segundo o que dizem os espíritos, 3 vezes mais no mundo espiritual. Não é? Se calhar agora até já vai aumentando, porque o planeta Terra já foi aumentando também, não é? Já ouvi 3, já ouvi 5. Pronto. Ou seja, se nós estamos aqui 30, não sei, estão aqui 90, pelo menos, mais os nossos guias espirituais, mais os protetores do centro, não é? Mas não estão aqui circunscritos, porque a nossa visão é ainda muito estreita aos nossos sentidos, não é? Pronto. E, como estão em casa a ver por internet, também com certeza do lado de lá, não é? Nos estarão a ver. Bom, então, sem a reencarnação, onde é que estaria a justiça desta expiação? E nós, quando falamos de expiação, achamos que nós, ao mesmo tempo, entendemos, mas achamos que é uma lei de Deus que nós temos que expiar. Não, esta expiação deve-se porque fomos nós que infringimos. A lei é harmónica, não é? É equilibrada. Eu se cometer um ato translocado ali fora, vou ser preso. Eu digo assim, eu fui preso porque a lei me mandou prender. Não. Eu fui preso porque infringi, obviamente que a lei
Ainda bem que existem leis, mas eu fui preso não foi por causa da lei, fui preso porque eu fiz alguma coisa, não é? Bom, o corpo físico, neste processo, é apenas uma ferramenta, não é? Nós costumamos apegar-nos muito ao nosso corpo, porque de facto é o nosso companheiro durante algumas décadas, mas é apenas uma ferramenta que nos permite estar em contacto uns com os outros e fazermos a tal renovação que pretendemos. E todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Vamos ver. Muitos há quem tal coisa não pensam, nem sequer a compreendem. Hoje em dia, se nós formos falar de reencarnação a muitas pessoas, até pensam que nós estamos meio alucinados, não é? Então, o melhor é para nós não nos expormos, nem sequer falarmos. Não é? Também temos que equilibrar, não é? Bom, não é? Há muitas pessoas que nem sequer pensam na reencarnação. Esta é uma vida, ponto. Não é uma vida, é a vida, não é? Nascemos, crescemos ali, procriamos, temos esta família, temos estes problemas. Aquelas famílias é que tiveram sorte, não é? Enfim, tudo o resto. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui punição. Pois claro, não é? Quando nós temos incertezas é muito difícil, não é? É muito difícil. Então diz-nos outra vez Emmanuel, nós nesta reencarnação, nestas problemáticas todas que vamos enfrentando, muitas vezes o homem fixa com interesse as ondas destruidoras do ódio. Isto é muito... Se nós fizermos isso, já é mau. Não é? Porque, como eu disse, nós castramos-nos muito, culpabilizamos-nos muito de outras eras, não é? E trazemos a culpa muitas vezes. Claro que não estou a defender que nós podemos ser intolerantes uns com os outros, não é isso. Podemos, não devemos. Mas se eu fui intolerante, tenho que retificar, né? Tenho que pedir desculpa, e pensei assim, pronto, já foi, passou. Agora, o ódio é algo diferente, não é? Nós pensamos muitas vezes que esta questão do ódio, eu odeio aquela pessoa, como se a outra pessoa é que fosse a coitada. Não, somos nós é que somos os prejudicados, porque tudo parte de mim, não é? Quando eu tenho ódio, obviamente que afeta toda a minha estrutura psíquica, não é? Bom, aqui ninguém faz isso. Vasculhamos os males do vizinho e distraímos-nos com os que nos são próprios, não é? Nunca encontra o homem oportunidade para escassos momentos de meditação elevada. Esquecemos-nos. Esquecemos que muitas vezes, num dia atribulado, cheio de emoções, podemos parar 30 segundos. 30 segundos. O tempo vale aquilo que vale, não é? Respiramos um bocadinho, olhamos ao espelho, lemos uma mensagem do livro Vida Feliz, sintonizamos com o nosso guia, tentamos reenergizar, beber um bocadinho de água espiritual, não é? E nós, muitas vezes, na nossa correria, nem sequer encontramos não consideramos essa situação. O homem não cuida senão de alimentar convenientemente o veículo físico, mergulhando-se no mar de fantasias ou encarcerando-se em laços terríveis de dor que ele próprio cria ao longo do caminho. Não é? Ou seja, nem sempre a nossa expiação vem lá de trás. Não é? Ora bem, se nós estamos todos mergulhados num mundo de expiação e provas, porque somos pessoas de expiação e provas, somos seres de expiação e provas, logo não somos santos, também fazemos muita coisinha que ao longo do caminho nos leva ali, à dor, não é? Então, às vezes é preciso, como já falámos aqui, parar, refletir, né? Estabelecer mudanças na nossa vida. Né? Ou temos a capacidade de nos analisar e perceber que as coisas estão bem, né? E o bem
nós às vezes estamos tão mal, mas achamos que estamos bem, não é? A culpa não é nossa, é dos outros. E está tudo certo. Há uma coisa que Deus não tem problema nenhum, nem a vida. Vida com V maiúsculo. Espera, tem tempo, não é? Tem tempo. Se o António Luís aqui não conseguir fazer isso, esta existência, vai ter outra oportunidade. Aqui, quando dizem que as filas do lado de lá, o sistema de senhas está muito complicado, não é? Parece como quando vamos à repartição de finanças, não é? Se calhar nós estarmos num espaço do mundo, num espaço espiritual entre reencarnação, 200 anos, e com a nossa mente a martelar, eu quero resolver aquilo com aquela pessoa, não é fácil, pois não? Isto faz pensar um pouco, o tempo vale aquilo que vale. Nós se temos 1 hora para chegar a Lisboa, 1 hora vai passar em 5 minutos. Se estivermos em Alcobaça, já vai ser muito à pele e temos que ir acima do limite, né? Mas se esperarmos 5 minutos aqui por alguém, é uma eternidade, né? Portanto, o tempo vale aquilo que vale, né? Então, estabelecermos mudanças graduais, porque nós às vezes queremos mudar tudo de uma vez, não é? Graduais, e que sejam naturalmente possíveis à nossa capacidade, né? Porque nós todos somos diferentes, há pessoas que têm mais capacidade de mudar, mais resistência, mais tolerância, mais foco, não é? Tem mais calma uns com os outros, é mais proativo. Nós somos iguais, né? Então buscarmos a perfeição moral. E aqui nós temos que ir procurar, dentro desta perfeição, desta transformação moral, procurar algo para isso. É preciso o esclarecimento, é preciso o ensino, não é? E por isso um dia também acabámos por entrar no centro espírita, fomos à procura de qualquer coisa. Diz-nos ainda antes Emmanuel: sabia o Senhor, portanto Jesus, quanto é amargo o sofrimento de improviso, e não nos faltou corroteiro, não é? É verdade, e Jesus já passou há 2000 anos, não é? Há muito tempo. Ainda hoje nós não o compreendemos, não é? E ele avisou-nos. Éramos nós que andámos lá na altura, não é? Ou que já viemos depois, antes desta existência, não é? Retire-se cada um dos excessos na satisfação egoística, fuja ao relaxamento do dever, alige as inquietações mesquinhas e estará preparado à sublime transformação. É simples, não é? Ou seja, nós somos donos de nós próprios. Se eu hoje estiver, eventualmente todos nós somos sugestionáveis, não é? Ninguém fica indiferente a uma intolerância de alguém, não é? A uma mágoa, a uma ofensa de alguém, não é? Agora, isso é normal. Agora, depende de como nós reagimos. Se eu for sugestionável, eu vou fazer daquilo o meu inferno, não é? Ou então, como Emmanuel diz, retire-se cada um dos excessos da nossa satisfação. Porquê? Todos nós temos os nossos egos e gostamos de primar e estar sempre a dizer que isto e aquilo e aquilo outro, não é? Então, é um pouco por aqui. Então, entrando na doutrina espírita, claro, os conceitos que nós vamos começar a aprender são diferentes do que até então, não é? Então começamos a ouvir falar do homem de bem, e diz aqui assim: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. O que quer dizer, está no Evangelho segundo o Espiritismo, o que quer dizer que não somos homem de bem. Isto é, somos pessoas que fazemos o bem, mas o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre, não é, a lei de justiça na sua maior pureza, ou seja, não há falhas. Pureza. Não é aquele que faz o maior esforço. Não. Verdadeiro homem de bem. Se ele interroga a consciência sobre os seus atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Fazer o exame. Esse é o verdadeiro homem de bem.
enfim, se fez a outra em tudo o que desejara lhe fizessem. Não é? É simples, nós se fizermos aos outros aquilo que gostávamos que os outros nos fizessem, já é muito bom, não é? Bom, a não ser que alguém esteja a pensar, eu gostava tanto que me ofendessem, não é? Que me magoassem, que me ferissem. Bom, ninguém vai pensar isso, não é? Nós queremos ser bem tratados. Lá está, o tal bem-estar. Queremos estar sempre em paz. Diz-nos, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o espiritismo leva aos resultados acima expostos. Acima que eram estes, não é? Este é pequeno, é apenas um pequenino excerto de um título que é O Homem de Bem, que tudo o que lá está escrito dá para uma série de palestras. Bom, então aqui, bem compreendido, né? Mas sobretudo bem sentido, o espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que outro. Ok. Não é? Ou seja, enquanto nós ainda andamos aqui a distinguir se somos o cristão A, o cristão B, somos da doutrina espírita, somos do catolicismo, se somos ortodoxos, somos disto, somos de outra, pouco nos importa. Esses são autocolantes que nós usamos, pelo menos nesta reencarnação. Porque se calhar na próxima reencarnação podemos nascer espíritas. O que é que isso importa? Não é? Uma vez ouvi o Divaldo Pereira Franco, eu estava no espiritismo há pouco tempo, que ele dizia, eu não sei se na próxima vida venho espírita. E aquilo, eu não entendi aquilo assim. Como é que se pode dizer isto? Pensava eu, não é? Bom, de facto é verdade. O que é que interessa se eu for espírita ou não? Interessa se fizermos ao outro aquilo que gostávamos que nos fizessem. Ponto. Não é? Então, entrando no centro espírita, de facto, nós vamos, no decorrer do tempo, percebendo que o caminho que temos para este terreno árido, não é? Que não é fértil, ou pelo menos que não será tão fértil como nós queríamos, não é? Devemos de ir trabalhando, não é? Bem compreendendo os conceitos da doutrina espírita e mudando o solo à nossa volta, não é? Mas para fazer isto nós temos que ter algo de base, não é? E no Livro dos Espíritos, na pergunta 625, Allan Kardec pergunta aos espíritos quem é, se existe o homem perfeito, o tipo perfeito, o modelo que nós podemos seguir, não é? E claro, todos sabemos, não é? Jesus de Nazaré, não é? Ou seja, Jesus é o nosso roteiro. Ou melhor, o roteiro não é a palavra correta, não é? Será o modelo para nós nos moldarmos. Não é aquela pessoa boa que nós conhecemos, não é? É Jesus, não é? Espiritualmente falando, não é? E de facto, como eu disse há pouco, há 2000 anos que Jesus passou e ainda hoje discutimos muita coisa e ainda desconhecemos, e também discutimos muita coisa, será que ele disse, será que não disse, porque é que fez, ainda desconhecemos muito sobre Jesus, não é? Então é importante, em todo este processo, nós vigiarmos os nossos pensamentos, porque nós estamos sempre a pensar, não é? Sempre. E embora nós estejamos a pensar e aqui ninguém entra na cabeça de ninguém, penso eu, não é? Podemos estar a pensar posso estar a pensar mal da Paulinha e aqui falar nada, e ela não vai se aperceber. Quando muito pode ficar com uma dorzinha de cabeça e pode pensar assim, eu não gostei hoje daquilo que ele disse. São as sintonias, porque quem nunca teve com uma pessoa que nunca se calhar viu na vida, mas não gosta daquela pessoa, não tem nada a apontar, nunca se falou para ela, não gosta da energia daquela pessoa. Não quer dizer que aquela pessoa tivesse que pensar mal de nós, não é isso, mas todos nós temos uma aura energética, não é? Que para nós, dada dentro da espessura do corpo, nós não
não a percepcionamos tanto, mas ela existe. E com estes pensamentos, o que é que vai acontecer? Pergunta Allan Kardec: os espíritos influenciam os nossos pensamentos e atos? Não é? Já conhecemos a resposta, não é? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto de que, de ordinário, são eles que, por ordem, aqui, a palavra não tem o sentido literal, não é? São eles que, ou constantemente, são eles que vos dirigem. Mas os espíritos têm as costas largas, porque nós dizemos que os espíritos têm sempre a culpa, não é? Temos maus pensamentos por causa dos espíritos, não somos nós. O espírito, ora bem, nós quando temos um pensamento, atraímos, não é? Não temos dúvida disso. Ora, um mau pensamento, ou como eu pensar, ou um bom pensamento, vai atrair. Vai atrair quem? Será que eu sou assim tão importante que os espíritos andem aqui à minha volta para ver o que é que eu estou a pensar? Não. Há muitos que estão de olho em mim porque eu os enganei no passado. Não é? Porque ali na Inquisição, na época romana, as cruzadas, não é? Os enganei, matei, e eles estão aqui, não é? É óbvio. Há outros que não gostam de nós porque não gostam, não é? E há outros que nem nos conhecem muitas vezes, mas a nossa onda, eles sentem-se atraídos para a nossa onda. Eles não querem saber de nós muitas vezes, mas sentem ali afinidade, não é? Bom, então o pensamento estabelece sintonias. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Não é? Para que sofrais como eles sofrem. Muitos é. Se eu passei por isto, eu também tenho que passar. Pensamos isso ou já pensámos ou não? Pensamos muitas vezes. Não é? Se me aconteceu isto, ele também vai acontecer. Não é? Então, lá está. Para que soframos, porque muitas vezes fomos nós que os fizemos sofrer noutras alturas. Não é? Se nós olharmos um pouco a história machista, guerra entre religiões, matava-se em nome de Jesus ou de Deus, não é? Ainda se mata, infelizmente, não é? Persegue-se. Fomos nós. Uns que matámos, fomos mortos, não é? Ora, que enganamos, hoje em dia, ainda por duas fazendas que estão juntas, que confinam entre, portanto, tem dois confinantes, não é? Mas que não há caminho nenhum, e eles estabeleceram em tempos, os avós, os bisavós, aquele carreiro é ali, mas hoje eu tenho este terreno e entendo que aquilo não devia ser ali, devia ser mais para lá. Pronto. Ainda se mata por causa de um carreiro? Não é? Ora, imaginem o que é que nós fazíamos há 500 anos atrás, não é? Portanto, é normal que eles queiram que nós soframos. Aqui pus esta imagem que é um pouco forte, mas a verdade é assim, às vezes isto não serve só para a bebida, não é? Como é óbvio, serve para tudo. Tudo. Se eu sou invejoso, podem crer que eu vou ficar ainda mais invejoso, não é? E, entretanto, nós já não sabemos se a inveja é só minha, se não é minha. Não é? E quando nós estamos naquela zona mais crítica nossa, mais de rebuliço, sentimos ou não nos sentimos com força? Somos capazes de quase tudo, não é? Às vezes nem me apetece uma bebida, mas de repente veio assim, então comer, não é? Que claro que não tem só a ver com a envolvência espiritual, não é isso, mas obviamente também, não é? Mas a culpa é do espírito, ele tem a sua responsabilidade, ele tem o seu livre-arbítrio também, não é? Porque se eu for ao obsessor aqui da Paulinha, mas a Paulinha se esforçar por ser uma mulher boa, uma pessoa boa, o que é que vai-me acontecer? Vai-me acontecer, não estou para isto. Não é? Ela vai para o centro espírita, está a fazer evangelho em casa, fala do bem, não estou para isso. E eu acabo por desistir. Ou acabo por, neste decurso do tempo, o Divaldo teve um obsessor 30 anos. O Divaldo.
Portanto, acho que nenhum de nós aqui nos comparamos ao Divaldo, não é? Em termos de postura e de divulgação, de capacidade, de homem psíquico, pronto, nesse campo. 30 anos. 30. Ele dizia que estava a falar muitas vezes, a dar uma palestra, e o espírito estava ao fundo a arremessar-lhe coisas, a chamar-lhe nomes, tudo. Portanto, e nós ouvimos o Divaldo a falar e pensamos aqui, assim, que não é um mar de rosas. Não é. Também tem os seus problemas, não é? Bom, então, se nós não somos o Divaldo, como é que não devemos de ter, ou por carga d'água é que não deveríamos ter isto? Bom, mas, como eu disse há pouco, os espíritos às vezes têm as costas largas, mas não é bem assim. De duas espécies são as vicissitudes da vida, não é? Ou seja, umas têm causa na vida passada, e aí sim há interferência dos espíritos de forma mais vincada. E há também, da nossa parte, nós reencarnamos, não é para sofrer, reencarnamos para nos renovarmos, para nos melhorarmos. Não é? Ora, nós, se fizemos algo que não devíamos ter feito, agora vamos estar a encontrar aquelas circunstâncias para nos testarmos, não é? Por isso, às vezes, as provas são difíceis, não é? Bom, ou, bem diferente, já são as provas recorrentes de uma decisão que eu tomei nesta existência. Não é? Se eu for egoísta, se eu for uma pessoa má para alguém porque eu tivesse a liberdade e apeteceu-me, não posso daqui a uns anos, uns meses, umas semanas, não interessa, é dizer assim, isto é lei de causa e efeito, aquela pessoa não me fala, quem sabe um dia. Não, foi hoje, ou foi há pouco tempo, não é? Portanto, nem tudo tem a ver com a lei de causa e efeito do passado, nem tudo tem a ver com os espíritos que estão à nossa volta. Somos nós que temos o livre-arbítrio. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? É simples, não é? Juntarmos aos bons, não é? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Eu pus aqui esta imagem de propósito. Se nós pensarmos em diabinhos, não é? Que são, de certa forma, aqueles espíritos mais imperfeitos e que nós achamos que são, ou se falarmos do diabo, não é? Nós temos uma ideia daquilo que fomos construindo ao longo dos anos e aquilo que nos apresenta, não é? A forma do diabo, não é? Mas do anjo nós não temos, não é? Tem que ter umas asas. Não tem asas nenhumas, não é? A asa é aquilo que nós, em determinada altura, decidimos implementar para caracterizar alguém superior a nós, não é? Então, se nós influenciamos os espíritos pelo nosso pensamento, como eu pensar, eu vou influenciar. Neste caso, não influencio, mas vou, pela sintonia, vou cativar espíritos, não é? Praticando bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, porque acreditem numa coisa, ninguém tem pachorra, se nós tivermos para destabilizar, ninguém tem pachorra quando alguém é bom. Passemos daí. O que é que vamos fazer? Procurar outro, não é? É um pouco por aí. Então, e há muita escolha, de facto, não é? Então, a oração é, de facto, uma barreira vibratória que, de facto, nos ajuda a afastar dos maus espíritos. Afasta-nos. Depende do nosso merecimento, depende da nossa ficha espiritual, não é? Depende. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil, não é? Porque aqui nós estamos aqui todos contentes neste lindo planeta, não é? Aqui é apenas a caracterização de um outro mundo, não é? Porque o mundo espiritual não está circunscrito, o mundo espiritual está à nossa volta, não é? E há planos também do mundo espiritual, que é infinito, mas de facto há planetas melhores do que o planeta Terra e, portanto, nós não nos devemos prender ao nosso pensamento ainda mundano e fútil, não é? Vamos seguir. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Porquê? Porque nós sabemos que estamos na Terra, mas um dia nós já temos o nosso bilhete tirado, não é? Que depois
como nós aqui podemos tirar o bilhete para irmos regressar a casa ao Brasil, por exemplo, não é? E ali para setembro, mas chega a agosto, acontece qualquer coisa, temos que adiar. Há ali uma penalização no preço e pronto, mas já não vou em setembro, vou em outubro, não é? Ou seja, o nosso bilhete está tirado para o mundo espiritual. Agora, depende de nós, não é? Podemos ter uma moratória, não é só nos créditos, não é? Que há moratórias. Também podemos ter uma moratória que nos diga assim, ok, tu ainda te portaste bem, conseguiste, porque nós, a partir do momento que nascemos, temos já mais ou menos previsto, não só todo o nosso roteiro, mas bilhete de ida. Agora, neste processo, muita coisa vai, naturalmente, a lei de Deus não é estática, não é? Não é castigadora, é dinâmica. Então, e vai haver um dia que, naturalmente, vamos todos morrer. Todos. Não é? Há um palestrante espírita que diz que, brasileiro, que eu gosto muito, e que diz que Jesus curou muita gente, mas todos morreram. Não é? Ironicamente, ele diz aquilo ironicamente, aliás, não é ironicamente, não é? Todos vamos morrer. Ora bem, e neste processo todo de vida, procurando o nosso bem-estar, a nossa parte psíquica, fazer o bem, vai chegar este momento que nós, obviamente pelo instinto, pensamos que é sempre o mais tarde possível. Ninguém está aqui a pensar assim, eu vou desencarnar agora, não é? Às vezes quase que apetecia, não é? Que às vezes fica tão difícil aqui que apetecia. Mas, pelo instinto, todos achamos que vamos ir o mais tarde possível. Mas vamos. Então, qual é a causa? Dizem os espíritos, é o esgotamento dos órgãos, não é? Normalmente nós morremos quando o coração para, não é? Alguém tem dúvida? Depois, claro, muitas vezes estamos na chamada, estamos ainda com uma ligação, não é? Estamos na morte cerebral, no fundo é tudo, não é? O coração, a parte cerebral, tudo, mas outras vezes morremos, passamos por uma vida todos mortos, não é? Estamos 20 anos, trabalhamos, temos família, fazemos isto, fazemos aquilo, e estamos mortos. Há pessoas que já morreram há que tempos, não é? Só que ainda estão vivas na carne. Então vai chegar um momento que vamos ficar cansadinhos, não é? Já não conseguimos aguentar o peso da nossa caminhada, não é? Os nossos órgãos vão ficando mais fracos. E nesta transição do mundo corporal para o espiritual, produz este fenómeno que é da perturbação. É quase como estamos tão cansados, vamos nos deitar, depois ver as novelas e essas coisas todas e ainda pensar naquilo que nos fizeram, nos disseram hoje. Vamos cansados, temos uma noite atribulada e no outro dia levantamos, ficamos muito perturbados, né? Porque era naquele momento que nós gostávamos de ficar deitadinhos, a descansar mais 10 minutinhos e temos que nos levantar. E há nessa altura, muitas vezes, que nós quando acordamos, nem sabemos se estamos a acordar, se estamos a sonhar ou se já estamos acordados. Há ali aquele momento de perturbação. Já vos aconteceu ou não? Pronto. A perturbação pode, depois, ser considerada o estado normal no instante da morte, né? E ela varia de algumas horas a alguns anos. Por isso, muitas vezes, o espírito, a pessoa já partiu e o espírito está ligado ao seu corpo, aos seus vícios, à sua normalidade, às problemáticas, àquilo que lhe fizeram, não consegue mentalmente esquecer aquilo que lhe fizeram, não é? Isto acontece, é um momento da nossa perturbação, não é? Eu retirei apenas este. Isto é um excerto de uma mensagem do livro, de um dos livros das obras básicas da doutrina espírita, O Céu e o Inferno, e que há vários testemunhos este é espíritos em condições medianas, há desde espíritos mesmo perturbados, endividados, espíritos mais esclarecidos, bons, e todos nós vamos passar por um momento de perturbação, certo? Pode demorar alguns instantes, anos ou séculos. Quem frequenta reuniões mediúnicas sabe muitas vezes
apresentam-se espíritos que estão ainda agarrados a determinadas situações de coisas que passaram há 200 anos e ainda estão ali. Mas o que é que são 200 anos? Não é? Para nós parece-nos muito tempo. Não é? E ele diz, e esta é uma das mensagens que até não nos impressiona, por isso é que eu escolhi esta. Não sou infeliz, porém, muito tenho a fazer para aproximar-me da situação dos bem-aventurados. E reparem, pedirei a Deus que me... Não é a Deus, obviamente, mas pedirei a Deus, porque nós vamos daqui com a ideia de Deus. Deus está em todo lado. Deus está na secretaria, está aqui, está lá, vamos para a direita de Deus, vamos para a esquerda de Deus. As coisas não funcionam assim, não é? Bom, então pedirei a Deus que me conceda voltar à Terra. Estão a ver? Agora imaginem, agora só podes voltar à Terra daqui a 300 anos. Que tortura é? E nós que pensamos que aqui na Terra as coisas foram difíceis, é que vamos perceber o que é difícil lá do outro lado, não é? Bom, depois há testemunhos que variam para cima e para baixo destes, não é? Bom, então, quando é assim, diz-nos aqui este texto, em verdade a Terra não viverá indefinidamente, não é? Sem contas. Contudo, cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é o dia de juízo no mundo de cada homem, não é? Aqui o coração começa a bater, começamos a ficar pálidos, começamos a ficar assustados, não é? Aí pouco importa aquilo que dizem de nós, pouco importa o que pensam, importa a nossa consciência. Está a chegar à altura, é aquilo que a Manuel nos disse, é o momento de chegar à altura da nossa consciência nos pedir contas, e vai ser inadiável essa situação, não é? Claro, agora, aí vai importar muito aquilo que nós levamos, não é? Aquilo que nós levamos. Este é o último slide. Então, passado tudo isto, não é? Todas as dificuldades que nós vamos enfrentando e que nós estamos nesta reencarnação, vamos voltar novamente. É bom que a gente volte, não é? Ao planeta Terra, para as expiações e provas. É bom que nós voltemos, não é? Bom era que nós fôssemos para um mundo de regeneração. Agora, se nós tivermos a nossa ficha já limpinha daqui, ótimo, não é? Tivermos alta, não é? Vamos. Vai haver um dia que vamos ter alta daqui, não é? Bom. Agora, se não acompanharmos a evolução deste mundo onde estamos, e os espíritos já nos dizem que estamos numa fase de expiação e provas para a regeneração, e nós temos que acompanhar isso. Se eu não acompanhar, o que é que vai acontecer? Eu vou perder este comboio. Para a próxima vida, vou ter que reencarnar. Não vou reencarnar no planeta Terra, mas vou encarnar num planeta X de expiação e provas, porque o planeta Terra já vai ali acima. Então aquelas pessoas que amo, onde é que estão? Já estão ali acima. Aquelas pessoas com quem eu preciso de me entender onde é que estão, já estão ali acima. Umas estão, outras não estão, não é? Então temos que ter esse cuidado. Ora, e neste processo, qual é o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? É simples, não é? Conhecermos a nós mesmos. Não é? Este exercício, às vezes, é preciso fazer. Olharmos dentro do espelho, não é? Mas não é para ver se somos bonitos ou feios, fortes, magros. Não. Tentarmos perfurar bem dentro da nossa alma aquilo que andamos a fazer. Não é? Não é? Como é que está o nosso bem-estar? E perguntarmos assim, se hoje recebermos um e-mail, não é? Vamos ao nosso e-mail, ou WhatsApp, não é? O WhatsApp, quase toda a gente tem WhatsApp, não é? Vou já mandar abaixo, que é tudo muito bom.
Está uma mensagem no nosso WhatsApp. António Luís, hoje, agora, tu vens embora. Agora. E eu digo assim, epá, agora não ainda, não é? Porque eu ainda preciso... Pá, não, é agora. Vamos enfrentar o nosso momento de perturbação, não é? Então é importante, primeiro, percebermos que somos, de facto, seres imperfeitos e que estamos aqui para aprender, não é? Interiorizar. Neste processo temos ajuda do mundo espiritual, do nosso protetor espiritual, porque há um ser, coitado, que é responsável por nós espiritualmente. Agora imaginem o tédio que ele deve ter, não é? Quer dizer, se fosse aqui como a Paulinha, o espírito protetor tem, sim, pensa assim, que bom que a Paulinha esforça-se, é boa pessoa, né? Agora, se for como eu, António Luís, pensa assim, ele vem, não é? Ele não vem de charrete, né? Mas aparece assim, olha, está com aquela onda de pensamentos, não tenho paciência. Vai-se embora, porque o espírito também tem coisas para fazer, não é? Esse é só nosso protetor, só nosso. Depois temos outros amigos protetores, familiares, amigos de outras existências, bom, não interessa. Seres que, devido ao nosso pensamento, se afinizam connosco, sim, eu gosto. Acontece connosco, não é? Porque gostamos daquelas pessoas e de repente é tão bom quando vamos na rua e vemos a pessoa, não é? E há espíritos que se afinizam connosco e se preocupam connosco e também, de alguma forma, têm, não diria a missão, mas têm um pouco de missão de nos ajudar, né? Conhecermos a nós mesmos. Este é interiorizarmos como é que de facto está o nosso bem-estar. É importante para esta nossa existência e utilizei-me destes livros, o Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo e O Céu e o Inferno, ambos das obras básicas da doutrina, e Vinha de Luz de Emmanuel, que nos tem sempre assim umas mensagens muito... Emmanuel duríssimo, mas afável, meigo, mas que não manda dizer por ninguém, nos diz coisas de facto que precisamos de ouvir. Foi a bibliografia que eu utilizei e pronto, foi. Desculpem lá, queria fazer o tempo, queria ser mais breve, mas não consegui. É mais uma que vais ter que espiar. Obrigada, Tânia. Muito obrigada. Então agora aproveitamos, se alguém tiver alguma questão, alguma colocação, nós estamos assim tão dentro do horário que podemos fazer aproveitar que o Tony está aqui, fazer alguma colocação. Não me perguntem como é que é o meu bem-estar, está bem? Falamos de vocês. Tony, é importante nós aprendermos isto logo assim que entramos na encarnação, começarmos a ser educados com esta aprendizagem? Claro que sim, não é? É importante. É importante porque nós vamos nos moldando, não é? Todos nós somos moldáveis. Muitos de nós ainda olhamos para trás e pensamos assim, eu com 20 anos ainda pensava daquela maneira. Porquê? Éramos influenciados por aquilo que era a cultura, que era a nossa civilização, foram os nossos pais, era uma sociedade se calhar mais fechada, mais fria, mais pouco espiritualizada, virada para Deus, sim, porque somos essencialmente um país de católicos, pelo menos no nosso país, mas todos sabemos o que é o catolicismo, as dúvidas que há no catolicismo, não é? Bom, é importante de facto nascermos já com estas aprendizagens. No entanto, é sempre um processo. Eu penso que é no livro dos médiuns, mas pode não ser, mas é num dos livros das obras básicas que Allan Kardec diz que, ou no Evangelho, que há 3 tipos, vamos lá, de espíritas, né? Porque o objetivo não é nos tornarmos espíritas, mas sim espiritualizados, certo? Se somos ou não somos espíritas, isso pouco importa. Mas nos espíritas há 3 tipos. Há aqueles que entram para o espiritismo, não é? E quando nós entramos pensamos assim, uau, e pelo menos foi para mim, uau, são conceitos novos, não é? E queremos
que toda a gente seja espírita, não é? Pronto. Depois há aqueles em que o espiritismo entra dentro deles, não é? Já começamos a ser um pouco aquele homem de bem para tentar praticar, nem que seja escondidos, pronto, ok, não é? Tentar praticar. E depois há o tipo de espírito em que o espiritismo já sai dele, não é? Aí já somos. E isto, eu estou a falar nisto porquê? Porque muitas vezes nós temos a educação espírita, andamos no centro espírita, mas as coisas não acontecem assim, não é? Acontecem como tem que acontecer, mas acontecem sobretudo como nós fazemos acontecer. Mas sim, é importante uma criança ser educada nessas bases, sim. Pelo menos se não for nessas bases, mas se for com bases, eu penso que a maioria das famílias, pelo menos é aquilo que é a minha noção da família portuguesa, não é? Foi criada por bem, não é? Claro, na altura pensavam, lá está, 1 metro de terreno é 1 metro de terreno, não é? E se te fizeram, não te fiques. Mas era aquilo que era. Não é? Mas ninguém, penso eu, que educava para fazer mal. Não é? Nós não educamos para fazer mal, não é? É como aquele filho que chega à casa, não é? E diz que na escola fizeram isto, então amanhã faz o seguinte. Não é? Bom, não está a educar para o mal, mas ali naquela situação está. É um pouco assim a nossa vida, penso eu, não é? Agora, claro, mais fechada, conhecíamos menos o que era as questões de Deus, dos espíritos, pronto. Mas sim, hoje estamos diferentes, mas é muito importante, de facto, termos essa noção. Acima de tudo, quando nós interiorizarmos que tudo aquilo que eu mando volta para mim, não é? Fazer ao outro, não é? Aquilo que nós já falámos, o que gostaríamos, mas o que eu mando volta para mim. É inevitável isso. Isso é inevitável. E tu disseste aí também uma coisa, foram muitas coisas importantes, mas esta situação é que quem está aqui um dia regressa. Todos nós vamos largar os nossos corpos. E é um assunto que, se nós, fora da casa espírita, na casa espírita, nós metemos aquele chip, olha, vamos à casa espírita, podemos falar de tudo. Fora da casa espírita, estamos à mesa, credo, não falamos disso, agora estar a falar de morte. Estamos entre amigos, credo, estava obcecada de falar de morte. É um tabu de algo que todos iremos passar. Inevitavelmente, quem chega vai. Como é que nós depois não nos abrimos sobre o assunto, não o banalizamos, de forma a que não haja tanto trauma? Vai haver a saudade, vai haver a sensação de perda, vai haver aquelas fases todas do luto, não é? Porque somos seres humanos, mas andamos a tapar o sol com a peneira a vida inteira. É estranho, não é? Mas isso lembra-me, só para ser, isso é cultural. Só para ser rápido, duas coisas. Primeiro é, eu quando entrei para a doutrina espírita, ouvi os palestrantes falarem que espíritos muito endividados do passado estavam ali retidos numa determinada zona espiritual e iam ter, porque estávamos a passar na passagem da expiação para a renovação, iríamos ia ser dada a oportunidade a muitos espíritos endividados, uma última oportunidade, não é? E nós hoje dizemos assim, anda tudo maluco aí fora. Os espíritos também já reencarnados, não é? Somos nós. Não é? Há num livro que é Brasil, Pátria do Evangelho, penso eu, em que diz lá que Jesus veio à Terra, não é? Em espírito, e veio falar com um anjo que eu não me lembro o nome, para saber como é que estava o cristianismo no planeta Terra. Não é? Bom. E ele nomeou esse anjo para, de certa forma, se encarregar de melhorar isso. E o anjo lá começou a fazer o trabalho. Está lá no livro. Ok? Pronto. E Jesus mais tarde veio novamente para saber
qual é que era o relatório? E o anjo disse, sabe, olha, aqueles ali estavam tão endurecidos porque isto, aquilo, aquilo, outro, tal. Isto, aqueles não quiseram aguentar, isto não está fácil, pronto. Ou seja, o anjo estava a apresentar ali uma série de situações práticas. E Jesus, não é, disse, então vais lá, vais às catatumbas, vais ao centro onde estão aqueles mais endividados e traz essa turba toda para cá. E o anjo pensou assim, bom, mas eu estou aqui a dar uma série de problemas, questões, as coisas não estão a resultar, e Jesus está-me a dizer para ir buscar aqueles espíritos. Está lá escrito no livro, se vocês lerem. E onde é que esses espíritos vão reencarnar por causa da pátria do Evangelho? Porque falava-se do Brasil, não é? Pátria do Evangelho, como é que estava, e o anjo dizia, muitos não querem, muitos isto. Então vais buscar aqueles e pões-nos lá, no Brasil. Está lá no livro. Ora bem. Não é preciso ir a correr. Ora bem. É de Humberto de Campos. Irmãos. Sim, o anjo é que eu não me lembro. Isso é uma psicografia do irmão X. Ismael, obrigado. Ismael é o governador do Brasil. Obrigado. Ismael. Pronto. E de facto nós olhamos para, de facto, o Brasil é a pátria do Evangelho, mas, de facto, é uma comparação muito grande em relação a Portugal, são uns milhõezinhos a mais, não é? Maior, pronto. Onde há muita disparidade de coisas, não é? E nós pensamos assim, será a pátria? Então, mas são aqueles espíritos que Jesus disse para irem para lá. E, no fundo, estão aqui por todos. E nós hoje dizemos assim, o mundo hoje está perdido. Se calhar está, não é? Mas Jesus está no leme, não é? Estamos a ter a oportunidade de fazer alguma coisa. E por isso é que vemos essas pessoas que estavas a dizer, não é? Por isso é que vemos pessoas mais fechadas, mais lunáticas, porque são a oportunidade que nós temos. E a Haroldo Dutra Dias fez uma palestra sobre isso e ele falou que o Brasil é onde foi os piores mesmo, porque a Libras é uma escola, por isso que falam que seria a pátria do governo, porque ali é a escola para esses endividados que vieram. É isso. E realmente é. É isso. É isso tudo. Ok. Muito bem, muito obrigada, Tony. Está tudo a ganhar coragem. Olha, obrigada por estes momentos de esclarecimento e partilha. É sempre um gosto. Bem-ajas. Vamos nos despedir do pessoal lá de casa, mas antes disso vou-te convidar a fazer a prece de encerramento. Pode ser? Pode. Vamos só aqui colocar a música. A nossa Sonzinha já se meteu connosco lá a partir do local onde ela se encontra. Um beijinho para a ação, se estiver a ouvir. Tá, pois, Tá. ela já se meteu. Portanto, isto, antes de terminar com a reflexão, de facto, quando nós pensamos que tudo está mal, mas está tudo bem, não é? Está tudo dentro de parâmetros que fogem ao nosso entendimento, porque não podia ser de outra forma, não é? Alguém está a governar aqui e a evolução faz-se assim, mundo cá, mundo lá. Se na próxima, como disse há bocado, não tivermos já a oportunidade de voltar aqui ao planeta Terra, se já não encaixarmos aqui, mas que estejamos para baixo, também não tem problema, não é? Vamos para outro sítio. É sempre a caminhada. Muito bem. Eu também agradeço pela oportunidade. Isto é apenas, nós sabemos, é apenas uma exposição que eu tive que fazer, aliás, esta exposição é fruto de uma pesquisa que tive que fazer, tive que aprender, tive que ler, também ler algumas coisas e pensei assim, pois, tem que mudar aqui, tem que mudar para lá, não é? E que cabe-nos a nós, neste caso coube-me a mim, estar a falar disto, mas em quase tudo o que eu li aqui, primeiro que esteja a falar para vocês, estou a falar para mim, porque de facto há muita coisa que eu não consigo, ou quase tudo, que tenho dificuldade de fazer. Vamos então encerrar o nosso tema de hoje, nossa reunião, começando por agradecer a todos a presença, quer aqui fisicamente, quer pela internet, quer
quer espiritualmente, agradecer aos guias deste centro pelo amparo, pela forma como nos acarinharam e que nos foram ajudando ao longo desta hora. Agradecer a Deus pela oportunidade e que possamos mais tarde regressar aos nossos lares tranquilos, na certeza de que estamos no nosso roteiro, no nosso processo e sem pesos de consciência, mas tentando sempre fazer o melhor à nossa volta, o melhor que nos for possível. É esse o roteiro que Jesus nos traçou. Despedimos de todos e até à próxima, se Deus quiser. Obrigada, amigo. Vamos dar Eu um é que tchauzinho agradeço. lá para casa e dizer para irem às casas espíritas é sempre diferente, vale sempre a pena. E tudo de bom. Para a semana a mais. Então, já agora deixa-me ver. A Sãozinha, Ela está-se aqui a meter e eu queria. a Sãozinha nem lá longe descansa aqui do Centro Espírita. Nada, deixa Um beijinho. ver. Vamos exibir. Olha, deixa ver, nós até temos tempo. Deixa ver o que é que ela diz ali. Consegues ler? Ainda consigo. Olá, queridos amigos, obrigada ao Edilson pela sua sentida prece e ao Tony pela palestra que de coração preparou para todos nós nos dois lados da vida. Dos dois lados da vida. Depois diz outra coisa, diz mais coisas. Deixa ver. Diz. Vamos aqui ver mais esta. Não é que a letra seja pequena, porque não está pequena. Os olhos é que estão a ficar curtos, não é? Deixa eu ver. Está lá, não sei se... Refere-se a mim, deste-nos muitas oportunidades de pesquisarmos os seus livros da codificação espírita para nos melhorarmos e sermos melhores seres humanos. Ótimas reflexões que deixaste, querido amigo. E depois disse, claro, que vos estou a ouvir. Ela está mesmo a ouvir, a safadinha. Vai Neste dizendo, caso, não é uma obsessora, é um espírito de luz que está ali a vibrar por nós. Vês? Não é? Por isso é que a net nunca caiu. Boa. Beijinhos para Beijinho. todos. E até para a semana. Tudo de bom. Beijinho, Sãozinha. Então é assim mesmo, é virmos às casas espíritas e vivermos estes momentos que são sempre diferentes, Claro. não é?